dia a todos. Todo mundo ouve bem aí atrás? Pessoal, acho que primeiramente agradecer a presença de todos, pegar a fala do nosso Fernando aqui e dizer que eu estou muito contente de poder falar de um assunto tão interessante, do qual eu particularmente sou apaixonado e tenho certeza que essas três referências do mercado financeiro aqui também são, que é o mercado, né? Bolsa, investimentos em geral. E já fazendo um link com o último painel, acho que eu queria abrir uma pergunta para vocês três, se a gente puder começar aqui com o Cássio, mas a gente viu esse processo de digitalização acontecendo, sendo muito mais acelerado por conta da pandemia. Isso mudou ali o dia a dia de muitas empresas e com o mercado financeiro não foi diferente. Então, se vocês pudessem falar o que mudou no processo de gestão e de investimento, com toda essa questão da tecnologia, principalmente, acelerada pós-pandemia. Cássio, por favor. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Toda essa mudança tecnológica, ela acelerou muito o investimento, a capacidade de análise, né? Então, você tem duas mudanças que aconteceram com isso. Acho que a primeira é um pouco mais plano de mercado, é entender novos modelos de negócio que surgem com a tecnologia e como isso, em qual velocidade, como isso ele choca com os business atuais, né? Então, toda essa questão de revolução tecnológica, competição mais rápida e empresas que tinham moats, né? O nome da empresa moat é essa vantagem competitiva. Então, empresas que tinham moat que passaram a não ter, né? Então, do ponto de vista de investimento, aí que mora a grande mudança. E dentro da gestora, a gente aproveitou muito para fazer investimentos em tecnologia. A gente passou a ter acesso a dados que a gente não tinha antes, uma velocidade muito grande. A gente tem quase 5 pessoas em tecnologia lá dentro, levantando todos os dados de vários setores, empresas do mundo inteiro. A gente chama isso de quantamental, né? Que é juntar o quantitativo com o fundamento. E a gente usa muito isso para a gestão lá dentro da companhia. Paulo, por favor. Obrigado, Cássio. Obrigado, Apex. Prazer estar aqui. Se esse negócio não cair. Bom, primeiro, agradecer a Apex pelo convite, Marcelo, Cássio, prazer estar aqui com vocês. Estou até meio emocionado, que fazia 2 anos que eu não saía da Toca, outro escritório lá de casa, e estar encontrando as pessoas de novo é muito bom. Muitas mudanças, né, nesse mundo digital. Eu e o Marcelo começamos no mercado há bastante tempo, né? Tá lembrando como é que a gente fazia análise, tinha que ir lá na Bolsa de Valores, pegar fisicamente o balanço das empresas, fazer conta com a calculadora no papel. Hoje a gente está com tudo digital. Lá na RPS a gente tem 19 pessoas no time de gestão, uma parte do time que fica aqui no Brasil, junto com uma parte do time que fica na Europa, olhando o mercado asiático. Isso só é possível graças à tecnologia, digitalização, acesso às informações. É realmente uma revolução, né? Quem é analista antigo, que nem eu, viu essa transformação. Dentro da empresa a gente tem uma área quantitativa também, temos fundos quantitativos dentro da nossa gestão que fazem investimentos sem ninguém estar pondo a mão. É basicamente um robô que decide o que a gente tem que fazer em termos de investimento. Isso está acontecendo no mundo todo, então uma transformação total. E os business, né? Claramente, a gente está vendo aí o Nubank está vindo, falando em financial deepening, né? O Nubank está vindo ao mercado, um valuation de 40 bilhões de dólares. O Itaú vale 53 bilhões de dólares. O Nubank surgiu, não sei, 9, 10 anos atrás. É um negócio extraordinário, muitos desafios para as empresas, né? Muito dinheiro disponível para acelerar novos negócios, disruptar negócios antigos. Então, as empresas que não estiverem preparadas para isso vão ser rapidamente aniquiladas, né?
Então, é uma mudança total. E no mundo de investimento também. O nosso fundo existe há 8 anos e meio e, basicamente, quem investia com a gente eram as grandes famílias brasileiras, 36 grandes famílias que investiam com a gente. Hoje eu estou aqui no Espírito Santo falando para pessoas que eu não conheço sobre investimento e existe a oportunidade de elas investirem em fundos incríveis que o Cássio toca, que o Marcelo toca, que antigamente não existia, né? Todo mundo basicamente tinha que investir no fundo do Itaú, do Bradesco, e era o que tinha. Então, essa democratização e acesso a investimentos que antes ficavam restritos às camadas mais altas para qualquer investidor, hoje no Brasil, através das plataformas, é extraordinário e traz um desafio enorme para a gente, né? Muito mais concorrência, né? Só de assets independentes no Brasil tem mais de 400, então é um baita benefício para o investidor ter acesso a todo tipo de produto com essa enfim, digitalização, empresas que nem a Apex trazendo conhecimento para pessoas nas suas regiões e tal. Então, de fato, mudou tudo. Assim, eu fiquei velho. A boa notícia é que eu contratei um monte de gente nova lá na empresa para encarar esse futuro que vem pela frente. E eu acho que, antes de passar a palavra para o Marcelo, basicamente usar a tecnologia a favor, né? Não necessariamente substituir pessoas por robôs, como você propriamente disse, mas usar a questão de data, a questão de dados, né, como um todo, a favor de pessoas competentes como vocês, que já estão no mercado há tanto tempo, e simplesmente aperfeiçoar um pouco do processo de análise de vocês, né, Marcelo? Alô, bom, obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui, também é o primeiro também evento nos últimos 2 anos, aí saindo de casa, é realmente incrível o que tem acontecido. Sobre esse tema, para completar aí o que eles falaram, quer dizer, eu acho que essa grande choque de produtividade que está vindo com essa digitalização do mundo, né, que está violenta, assim, são 2 grandes desafios, né, para a gente como investidor, né? A primeira grande impacto, quer dizer, a dispersão da performance das empresas vai aumentar, né? Quando você tem uma onda violenta dessa vindo, quem não se adapta rápido à onda vai morrer, né? E quem é muito bom vai crescer muito e ganhar mercado. Então, quer dizer, a velocidade dessa mudança de quem é o líder e de quem domina um setor e de quem ganha dinheiro num setor e como ganha dinheiro num setor está mudando muito rápido. Então, isso é muito interessante, quer dizer, é um risco para nós como investidores, mas é uma grande oportunidade também se a gente escolher bem esses vencedores. Então, eu acho que nesse mundo de grande disrupção, de grande mudança na produtividade dos negócios, cada vez mais o valor da execução aumenta, né? Porque quando você tem um ambiente muito turbulento, a qualidade do piloto do avião é fundamental, né? Você não pode ter um negócio ali no piloto automático, ele não te leva onde você quer ir no piloto automático. Você precisa de decisões, você precisa de agilidade, precisa mudar o curso do avião, né? Então, eu acho que o prêmio para as empresas bem geridas e com pessoas com capacidade de execução aumenta muito, né? Quando você olha, por exemplo, o caso do Nubank contra o Itaú, que o Paulo estava mencionando, quer dizer, o mercado, no fundo, está fazendo uma grande aposta na excelente execução do Nubank, né? Se a pessoa que acertar sobre isso pode ganhar muito dinheiro, quem errar também vai perder muito dinheiro, ou no Itaú ou no Nubank, né? Então, essa dispersão aumenta, o valor dessa gestão ativa de portfólio aumenta também. Porque uma discussão muito grande, é melhor botar o dinheiro num fundo passivo, ou é melhor botar num fundo onde você tem uma gestão ativa, né? Nesse mundo de grandes mudanças de quem é o líder e quem não é, quem ganha e quem perde, dado com a digitalização, eu acho que essa atividade de stock picking, o valor dela aumenta nesse ambiente. O outro desafio muito grande nesse novo mundo é diferenciar muito o que é barulho do que é sinal,
né? Que a quantidade de informação que tem hoje disponível é brutal. Mas o que é desnecessário, o que é besteira e o que realmente é um indicador antecedente de uma mudança tectônica que está acontecendo, e essa é a grande dificuldade no nosso dia a dia como gestor, né? É perceber os sinais pequenos que às vezes não são tão óbvios e que vão ter um impacto de onda muito grande numa indústria ou dentro de uma própria empresa, né? Você tem a todo instante, e hoje a quantidade de informação, quer dizer, a eficiência do nosso trabalho aumentou muito, né? Por exemplo, hoje, quando estava vindo para cá de manhã, estava vendo uma entrevista, tem uma empresa que está fazendo um IPO, e a gente tem que resolver se o gestor é bom ou não, se o dono é um cara bom ou não. Não conheço o cara é novo, está vindo num IPO. E aí, a pessoa que trabalha comigo achou lá um monte de vídeo, de entrevistas dele no YouTube. Quer dizer, isso é uma revolução, porque antigamente você só olhava ali aquele formulário da CVM, ali, 20 páginas e tal. Hoje em dia, a quantidade de conteúdo de vídeo que você consegue ver de uma pessoa normal, quer dizer, o cara não é um apresentador da Rede Globo, não é nada disso, o cara é uma pessoa, um empresário normal. Tem uns 10 vídeos no YouTube com a vida dele dando entrevistas. Então, quer dizer, a capacidade de você ter um conhecimento sobre a pessoa muito mais profundo do que você tinha antes, facilita, né? Aí tem um outro também, de um outro IPO, que também eu acho que ele não se deu conta de como a vida privada dele está hoje na internet. Voos de avião, e festas e não sei o quê, quer dizer, que também é uma forma da gente entender quem é o empresário interessante, né? Mas, enfim. Então, acho que essas duas coisas. E a terceira coisa que eu gostaria de falar rápido, quer dizer, na introdução do painel, ela colocou agora que os juros estão baixos, talvez valha a pena tomar risco e ir para a Bolsa, né? Uma estatística interessante, quer dizer, eu acho que no longo prazo sempre é bom estar na Bolsa, né? Os juros sempre é um investimento ruim no longo prazo. No curto prazo, lógico, é diferente, você precisa de liquidez, você tem uma coisa para pagar, mas se você pegar, por exemplo, nos últimos 13 anos, que é o prazo de existência do nosso fundo, o CDI deu 10% ao ano, o fundo deu 15% ao ano. E nos últimos 13 anos, se você dissesse que ia ter um impeachment da Dilma com a maior crise econômica da história do Brasil, depois uma pandemia mundial, onde ia ter 2 anos o mundo inteiro em casa, parado, fechado e tal. Quer dizer, ninguém ia botar dinheiro na Bolsa, né? E, no entanto, nos últimos 13 anos, com a maior catástrofe do Brasil, desvalorização, impeachment e tudo mais, o investidor que investiu bem, escolhendo boas empresas, bons papéis e tal, ganhou muito mais do que o CDI, que foi altíssimo. Então, quer dizer, é natural, quer dizer, as empresas, elas têm cérebro, né? Elas têm gestão e tem que render mais do que a renda fixa mesmo. É natural que isso aconteça. Agora, tem que ser paciente, tem que ter uma visão de longo prazo, né? E eu acho que os próximos 10, 20 anos no Brasil vão ser muito melhores do que os últimos 10, 15 anos do Brasil. Quer dizer, a gente muito devagar, mas a gente tem evoluído institucionalmente, né? Você vê a independência do Banco Central, que é um negócio fundamental para o país, quer dizer, levamos quase 30 anos discutindo isso, foi feito. A reforma da Previdência foi feita, a privatização da Eletrobras parece que está a caminho. E quando as coisas vão saindo da frente, outras coisas começam a ser discutidas e começam a ser atacadas e, mesmo que lentamente, acabam acontecendo, né? Essa coisa da evolução ser lenta na direção certa no Brasil é uma pena, mas também as involuções também são difíceis, né? Eu acho que muitas das conquistas que a gente vem fazendo institucionalmente não têm sido destruídas tão rápido. De vez em quando alguém tenta ali, fala uma besteira, o outro não sei o quê, tentam voltar atrás, mas essas conquistas têm se mantido.
Então, isso também reduz um pouco esse risco de retrocesso, né, que alguns outros países têm vivido na América Latina e a gente talvez não, né, mas tem que ficar sempre vigilante, né, não é porque a gente tem essa visão também que a gente pode relaxar e ficar tranquilo, né? Perfeito, Marcelo, obrigado. Acho que, aproveitando, vou manter a palavra contigo, só explicando, né, um processo que você comentou de stock picking. Né? Stock picking nada mais é do que uma escolha mais seletiva dos ativos que você vai colocar ali em carteira, e como você bem colocou também, a gente está falando ali de empresas no final do dia, né? O mercado acionário, ele é isso, são empresas que estão negociando em bolsa. E aí, já adicionando, além da parte digital, a parte dos juros estruturalmente mais baixo, como que vocês, da Leblon, que são pessoas já focadas ali realmente em fazer análise profunda de cada ação, de cada empresa, olhar balanço, como que você entende que essa questão dos juros, que a gente passou chegando ali os 2%, retomando agora com o aumento durante o ano, como que você entende que isso implica no endividamento, na lucratividade das empresas, que é o foco do nosso grande público aqui, que são empresários, né? Como que você entende que isso implicou e vai implicar daqui para frente? Infelizmente, quer dizer, eu acho que esse processo de juros estruturalmente mais baixo no Brasil vai demorar muito a impactar as empresas nesse ponto de vista da alavancagem. Que a maioria dos empresários que deram certo no Brasil nos últimos 30, 40 anos, deram certo porque não se alavancaram muito. Todo mundo no Brasil que pegou muita dívida, em geral, se arrebentou. Porque a volatilidade do câmbio, a volatilidade dos juros foi muito alta e criou muito problema para muito empresário. Então, se você pega os líderes, hoje, em geral, foram as empresas que foram mais conservadoras na questão da alavancagem, né? Não fizeram descasamento de tomar dívida em dólar e ter faturamento em real e tudo mais. E esse, né, a história, o cara... a experiência é que você se queima se você tomou esse risco. Então, acho que isso, aos poucos, vai acontecer, mas vai ser muito lento. E o Brasil também tem uma peculiaridade, porque muitos dos setores competitivos no Brasil são muito cíclicos, né? Então, a gente tem um setor exportador de commodities, por exemplo, e alavancar esses negócios é muito perigoso. Eu não acho que vem daí a grande transformação de aumento da alavancagem das empresas. Eu acho que vem mais de facilitar o empreendedorismo. O impacto do juro baixo no Brasil, eu acho que ele vem de facilitar a vida de quem quer começar um negócio, por exemplo, o número de IPOs que está acontecendo hoje no Brasil é uma revolução. O dinheiro barato, por que é um dinheiro barato? Porque quando você faz um IPO de uma empresa pequena, de um startup, Marcelo, digamos assim... Desculpa te interromper, IPO só... exemplificando, quando uma empresa vem primeira vez à Bolsa, né, e coloca as suas ações ali para negociar. Perfeito. E quando você faz isso, por exemplo, precificando essa empresa a, por exemplo, 50 vezes o lucro dela, 40 vezes o lucro dela, quer dizer, isso é um custo de capital muito bom para o empresário. O empresário está conseguindo pegar dinheiro muito barato, entre aspas, para apostar no negócio dele. Isso é ótimo para a economia, porque dentro desse contexto da digitalização e de novos negócios, de disrupção de várias cadeias produtivas e tal, esses listagens de negócios na Bolsa, essa facilidade de captar dinheiro na Bolsa para investir produtivamente no Brasil, é uma revolução que está acontecendo, vai ter um impacto muito positivo no país. Eu só tenho pena, o que está faltando nessa revolução empreendedora no Brasil é abrir a economia, que foi uma coisa que o Paulo Guedes sempre pregou antes de estar no governo, prega estando no governo, mas infelizmente é muito difícil
né, passar a ter um Mercosul, que não existe, o Mercosul é uma brincadeira, fazer acordo com a União Europeia, voltar a discutir uma ALCA, né, grande crescimento da China, da Ásia, quer dizer, toda a história da humanidade é quando um país abre para o mundo. A gente é um país soviético nesse sentido, a gente é um país totalmente fechado, né? Quando você vai comprar um computador aqui da Apple e custa o dobro do que custa um computador igual nos Estados Unidos, quer dizer, como é que a gente pode ter competitividade se tudo aqui custa o dobro do que custa em qualquer lugar normal do mundo? Você pega qualquer avião para o Brasil, você sabe onde é o avião vindo para o Brasil, porque é mala em quantidade, quase tem que ter um avião cargueiro vindo atrás de todo mundo, tanta mala que as pessoas trazem, porque é muito mais barato comprar tudo no exterior do que comprar aqui. Quer dizer, enquanto a gente não resolver isso, essa questão da abertura comercial, o país não vai ter crescimento econômico, se integrar com o mundo e ter uma vida mais normal e não soviética como a gente tem hoje. Mas o primeiro passo da facilidade de juro baixo, de ter mercado de capitais funcionando e tal, acho que já é uma parte da engrenagem que começou. Eu acho que o que está faltando agora é essa questão da reforma tributária e da abertura da economia. Perfeito, Marcelo, obrigado. Você comentou a respeito da questão dos ciclos econômicos, né? Cássio, vocês da Molt que olham bastante para ciclo, olham bastante para equity, também para ações, como que você entende que, principalmente naquelas estratégias não direcionais, né, onde você pode sim apostar ali, de repente, numa correção ou numa queda temporária da Bolsa, como que você entende que a volatilidade traga, por conta da pandemia, por conta da digitalização, por conta do capital especulativo que se trouxe em Bolsa, né, nos últimos tempos, como que isso impacta quando vocês olham para a estratégia e pesar a mão ali, se você vai estar positivo ou negativo? Como que vocês olham principalmente essas estratégias não direcionais? Legal. Bom, vamos lá. Acho que 2 aulas ótimas. Assim, quando a gente olha na Molt, acho que a primeira coisa do juros baixos que o Marcelo estava comentando é a quantidade de empresas novas que apareceram na Bolsa, né? Então, todas as estratégias que a gente faz, a gente é muito dependente de material de trabalho, né? O que é o material de trabalho? A gente tem empresas diferentes para poder investir, empresárias diferentes, setores diferentes, histórias diferentes, momentos diferentes. Então, quando eu comecei a investir, deviam ter 30 empresas investíveis no Brasil, né? Então, se gerir fundo com 30 opções, nós 3 aqui íamos estar falando que a nossa carteira ia ser praticamente igual, a gente ia ter diferença de 1 ou 2 empresas na carteira. Então, era um mercado muito raso, muito difícil de investir. Então, a gente passou por 2 grandes momentos de IPO, né? O primeiro foi de 2006 até 2008, 2009, e agora muito mais expressivo esse segundo momento. Então, para as estratégias nossas, não direcionais principalmente, você ter muitos ativos é muito, muito positivo. Quando a gente fala de ciclo econômico, o mais importante é olhar onde você está no ciclo para saber o que vai fazer. Então, basicamente, a gente olha o ciclo no Brasil, o ciclo lá fora, e entender o que está acontecendo, como estão as empresas. Uma frase que eu sempre gosto de falar é: quando está muito fácil de captar, é muito difícil de investir. Quando está muito difícil de captar, é muito fácil de investir. Provavelmente, o retorno marginal que vai ser feito agora, ele tende a ser baixo em muitos setores. Então, quando você paga 100 vezes receita, 200 vezes receita, ele é muito bom para o empresário, é muito bom para a economia, não necessariamente é muito bom para o investidor. Então, ao longo dos ciclos econômicos, daí se pegar 100 anos, uma grande vantagem competitiva que se construiu nos Estados Unidos foram as ferrovias, né? E como é que foram feitas as ferrovias? Você teve lá o boom econômico no começo do século XX, ferrovia era uma grande novidade, o custo de capital era muito barato, e aí todo mundo teve a febre da ferrovia, todo mundo colocou dinheiro e construiu aquele parque. A grande verdade é que para o país foi excelente, para o investidor foi terrível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com momentos de euforia para fazer investimentos de longo prazo. Não necessariamente você investir numa boa empresa significa que você vai ter um bom retorno.
As pessoas confundem muito isso. O investidor fala, eu preciso achar uma boa empresa, um bom gestor, e não necessariamente isso é um bom retorno. Então, a gente, quando olha o ciclo, a gente tenta entender o quanto está sendo pago nas empresas, o que tem para acontecer e como isso vai andar no futuro. Hoje, a gente tem, olhando no ciclo global, principalmente quando a gente olha nas empresas americanas, então lembrando que a Multi investe no Brasil e lá fora, a gente tem bastante dificuldade de entender o retorno de algumas companhias. Quando a gente olha individualmente, pô, esse aqui pode dar certo, esse cara aqui pode dominar, o Zoom pode dominar aqui o business de teleconferência, o outro aqui, o Shopify pode dominar o mercado de e-commerce e por aí vai. Quando a gente olha um a um, pode ser que cada história individualmente faça sentido. Quando a gente olha como um todo, a somatória das companhias, eu tenho que... O que é a palavra da vez, a moda da vez? Chama TAM. Então, o que as empresas fazem? Elas falam, eu preciso entrar no mercado que tem um TAM grande. O que é o TAM grande? Um tamanho de mercado grande, que eu sou pequeno, e eu vou ganhar muito share ao longo dos próximos anos. Todo mundo fala a mesma coisa, está todo mundo no mesmo TAM, e o mercado acredita em todo mundo. Então, se eu olho isolado, é muito possível que o Nubank dê certo e por aí dê certo, mas se eu olho o conjunto, é muito pouco provável que não tem profit pool suficiente para todos esses valuations que a gente paga para todas as companhias. E lembrando que a gente falou antes, o painel anterior, que grande parte desses avanços tecnológicos serão passados para o consumidor, é provável ainda que o profit pool caia, né? Que é a quantidade de lucro das companhias. Então, hoje lá, se você somar o lucro dos bancos aí, algo como 100 bi, 100 e poucos bi, é provável que isso fique próximo disso aí, porque você vai ter mais competição. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso na hora de investir. E voltando ao que o Marcelo falou, o investidor ativo é quem consegue olhar isso com profundidade. Então, olhando o ciclo lá fora, é um dos momentos mais difíceis de se investir no mercado global. E, em contrapartida, você tem uma série de empresas antigas ou que, enfim, que estão em valuations mais baratos, ninguém quer elas. Cabe a nós entender quais companhias dessas vão aproveitar a tecnologia para dar certo. Então, um exemplo que eu gosto de dar, em 2000, a Drugstore.com valia mais que o Walgreens. Acho que para quem já foi para os Estados Unidos, o Walgreens tem um a cada esquina. Por quê? Porque o mercado acreditava que tudo ia ser feito pela internet. O que aconteceu? O Walgreens fez seu site, ele em alguns anos conseguiu aproveitar aquela tecnologia e deu certo. O Drugstore.com quebrou. Então, assim, não necessariamente o newcomer é o vencedor. Em alguns casos, os incumbentes vão ser os vencedores. Vai ganhar dinheiro hoje quem achar o incumbente que vai fazer uma transição de negócio rápida, eficiente, usar a tecnologia a seu favor. Então, muito do que a gente está fazendo lá na Multi é procurar esse tipo de investimento. E, obviamente, a gente tem alguns casos dos newcomers investido. Então, um pouquinho isso que eu queria comentar. Perfeito, Cássio, obrigado. Acho que eu vou voltar a palavra ali para o Paulo. Paulo, essa questão dos juros, ela acaba impactando também a economia como um todo, né? Então, você tem inflação, que obviamente impacta ali no preço de produtos, das commodities, e você tem aqui 3 gestores, 3 pessoas que olham para ações, cada um com seu perfil diferente. Você tem ali a possibilidade de fazer a análise bottom-up, que a gente chama análise quando você começa a olhar da empresa para o cenário macro, mas você também pode fazer a questão top-down, né, que é a análise macro e depois chegar nas empresas. Como que a RPS vê, principalmente essa questão dos juros estruturalmente baixos, se vocês fazem essa análise de cima para baixo, de baixo para cima, como que você entende que isso pode e vai continuar impactando aí nas empresas que vocês analisam e nas empresas dos nossos investidores aqui presentes? Eu costumo dizer que não tem jeito certo de fazer, você tem que ter um bom processo, pessoas alinhadas àquele processo, que já tenham sofrido e aprendido ao longo das suas carreiras a azeitar o processo e continuidade, né?
o fundo do Marcelo é um fundo característico de investimento mais de longo prazo, né? Tem excelentes analistas lá, gestores que têm essa capacidade de identificar empresas ganhadoras de longo prazo e permanecer nesses investimentos por muitos anos. Lá na RPS a gente não faz assim, a gente olha mais a conjuntura, olha mais o curto prazo, o ciclo de 2 anos, e tenta identificar onde a gente está no ciclo econômico, quais são os setores que vão bem naquele momento do ciclo econômico, e fazer apostas, tanto aqui quanto no Brasil, investimentos olhando exatamente o ponto do ciclo econômico e o que é legal ter naquele momento. A gente está, de fato, no Brasil numa fase mais difícil. Vivemos uma fase muito boa até aqui, é uma fase onde a gente conseguiu jogar o juro para um patamar historicamente muito baixo. Naturalmente, isso empurrou as pessoas a buscar alternativa à renda fixa. São 3,5 milhões de CPFs operando na Bolsa, muita gente entrando para o mercado de capitais, isso é muito bom. Mas a gente acha que está agora num momento mais difícil, no Brasil especificamente. A gente tem o Roberto tendo que pilotar lá o Banco Central e fazer um ajuste de juro numa economia que está com a inflação muito alta. Esse processo é sempre um processo difícil. A gente tem eleição em 22, que a única certeza que a gente tem é que vai ser uma eleição bastante conturbada, polarizada, e vai trazer muita avó para o mercado. A gente tem um potencial problema hídrico no Brasil, e aqui um pouco do que o Marcelo falou, um país que planeja pouco o longo prazo, está sempre apagando o fogo do curto prazo, e a gente vai encarar de novo um problema de energia, se não for em 22, talvez em 23. A verdade é que a gente não construiu uma infraestrutura, por exemplo, na questão da energia elétrica, que permita o Brasil deslanchar em termos de crescimento, né? Lembrar que o Brasil cresceu 1,5%, 2% ao ano nos últimos 20 anos, enquanto os Estados Unidos, que é um país muito mais maduro, com demografia mais madura, cresceu o dobro disso. E mesmo tendo crescido pouco, o Brasil vai se deparar com um problema de racionamento de energia. É um exemplo, mas existem diversos. A verdade é que a gente está caminhando, depois de muito sofrer, a gente vai corrigindo o rumo, mas ainda é um ritmo baixo de correção de rumo, que faz com que o crescimento estrutural, pelo menos ainda nos próximos anos do Brasil, permaneça baixo. A Bolsa já subiu bastante, as empresas muitas empresas estão caras, principalmente as empresas da nova economia. Eu concordo totalmente com o Cássio. Se você somar quanto vale o Nubank, quanto vale o BTG, quanto vale o Banco Inter, quanto vale, enfim, algum desses está errado. Não dá para todo mundo valer o que o mercado está dizendo que está valendo. Ou os bancos tradicionais vão a zero, que eu também não acho que vai acontecer. Então, identificar oportunidades e, assim, a minha recomendação como investidor que olha um pouco mais o curto prazo é que a gente está numa fase de mais cautela, né? E aí escolher bons gestores, boas empresas para investir, bons gestores que sabem fazer essa leitura de cenário e que possam surfar aí os próximos 18 meses, que vão ser relativamente difíceis aqui no Brasil, né? Não precisa ser gênio para entender que com juro a 8 o investimento é 1, com juro eu não sei se o Roberto vai levar o juro a 8, mas enfim, o mercado tem uma curva de juro longa e média no mercado financeiro que está dizendo que o Roberto vai ter que ir para o juro a 10. Eu até acho exagerado, mas enfim, é o que é. Então vai ficar mais difícil. Acho que não falei rapidamente, só um minutinho sobre o cenário internacional. Acho que o cenário internacional segue muito bom. O juro segue muito baixo, né? São 16 trilhões de dólares no mundo com juro negativo. E por mais que vai ter um aumento de juro, o Fed vai parar de comprar ativo, talvez diminuir o ritmo no final desse ano e talvez subir juro no ano que vem. Ainda a gente está falando de juros em patamares muito, muito baixos, o que justifica talvez a Bolsa Global
seguir num valuation mais alto. E ainda o ano que vem ainda é um ano de crescimento global, bom, desacelerando, mas ainda acima do potencial. Então, acho que lá fora não tem muito o que fazer, né? Lá não tem NTNB a 4,5, não tem crédito triplo C com yield nenhum. Então, lá realmente o tal da repressão financeira fazendo com que as pessoas tenham que investir na economia real e na bolsa. Um pouco essa visão. Obrigado, Paulo. Pessoal, a gente já caminhando para o encerramento aqui, para fazer o link já com o último painel do Roberto. Acho que como o Vitor colocou, né, vai ter direito à resposta no final, mas não querendo colocá-los em uma saia justa, mas já colocando o que vocês, como gestores e alocadores, esperam de atuação realmente do Banco Central para o próximo ano. Marcelo, se você puder começar, por favor. Eu, como liberal convicto, não entendo muito um país que tem câmbio flutuante ter um nível de reservas cambiais como o Brasil tem. Eu acho que se o câmbio tem que flutua, você não precisa de tanta reserva, né? É verdade que a gente é um país que ainda não deixou de ser bêbado, né? A gente ainda não é um paciente que o mundo olha e que nem nós mesmos olhamos ainda com uma grande credibilidade. A gente ainda tem medo de eleições. Cada vez que tem uma eleição, o país todo fica com medo, né? Porque as coisas que são ditas achando que dá voto são coisas extremamente populistas e flertando com um passado que não deu certo, infelizmente, de todos os lados, né? Não só na esquerda como na direita. Então, esse nível de seguro que a gente paga por ter reservas cambiais tão altas é um absurdo, né? Eu acho que hoje o que está errado é o câmbio, não é os juros, não é o... e muito dessa necessidade de reserva cambial e do câmbio estar desvalorizado é pela questão política, é por essa falta de visão de médio e longo prazo do sistema político, né? Do tipo de facilidade ou não de ter um sistema político que funcione. Eu acho que, assim, evoluir talvez para o parlamentarismo, acho que a gente talvez devesse tentar isso, porque essa discussão de construir maioria no Congresso, a gente já viu nos últimos 30 anos que é uma confusão, é custoso, é trabalhoso, e se você tem um sistema que, por definição, resolve essa questão de relacionamento do executivo com o legislativo, a gente deveria testar isso, embora o país, mas a pessoa não está votando em quem vai mandar, vamos tentar desenhar um esquema feito na França, onde o presidente é um pouco mais poderoso do que o primeiro-ministro, mas tem que tentar, porque o sistema político que a gente tem não serve. A gente, toda vez que vem uma eleição, precisa de reserva cambial, o câmbio desvaloriza, tudo, aí o juro sobe, né? Aí o cara entra, não faz maluquice, aí tudo volta ao normal. Quer dizer, não dá, essa volatilidade no país é muito custosa para o empresário, para as empresas, para tudo, né? Mas eu acho que hoje eu tentaria abrir mais a economia, reduzir o nível de reserva e deixar o câmbio flutuar mesmo, como vem flutuando, né? O câmbio, eu lembro quando o Paulo Gás falou, o câmbio, você deixa aí para 5, 6, mas chegou a 5, 6 e não vendeu tudo. Eu acho que, né, tem que ser mais trader, talvez, na questão do câmbio. Mas, enfim, não sou eu que vou ensinar padre a rezar missa. Meu negócio é olhar empresas, e quando eu olho as empresas, o que eu sinto hoje é que o câmbio está muito desvalorizado, está um pouco fora do lugar. Você vê que as empresas, o que também é bom para alguns setores e ruim para outros, não tem um câmbio ótimo, um lugar certo, né? Por exemplo, os exportadores estão ganhando muito dinheiro, o agronegócio está criando uma riqueza no campo imensa, que está se traduzindo em mais área plantada, em mais máquinas compradas e tudo mais, né? Outros setores estão sofrendo, quer dizer, enfim, a da vida do mercado não tem nenhum problema com isso. Perfeito. Cássio, por favor. Acho que o Brasil tem que sempre decidir que modelo econômico a gente quer seguir, né? Então, se você olhar a história do Brasil, a gente teve sempre um fiscal bastante relaxado e o Banco Central fazendo a outra ponta, né? Então,
o governo querendo gastar e o Banco Central tendo que compensar. Desde que o Temer assumiu e colocou o teto de gastos, a gente flertou com um modelo que parecia melhor, né? Que é o governo com restrição, então o fiscal, você sem o pé no acelerador, e os teus juros podendo fazer o trabalho de estimular a economia e você criar empreendedorismo, private equities, enfim, tudo isso que a gente viu acontecer no Brasil, ele faz parte de você ter um fiscal comportado, né? Então, você acreditar que o Brasil não vai gastar. De algum tempo para cá, a gente tá vendo a necessidade do Banco Central, de novo, segurar o fiscal, né? Então, se a gente voltar para aquele antigo modelo econômico, a gente vai ver inflação, não tem jeito, o Banco Central vai ter que fazer o trabalho que não é feito pelo governo. É assim, ou o Banco Central e o governo cooperam, ou o Banco Central tem que ajustar na outra ponta e a gente vai voltar para o modelo econômico antigo. Então, o que me deixaria muito otimista é o governo segurar o fiscal, o Banco Central poder ter o ciclo natural de alta de juros e baixa de juros e a gente viver um país com juros totalmente mais baixo. Mas isso tudo depende do fiscal. Paulo, se você puder encerrar para a gente, por favor. Acho que o Cássio falou tudo aqui. O Brasil conseguiu controlar gastos nos últimos anos. O teto dos gastos, acho que foi a medida mais importante de todas que a gente tomou do ponto de vista macroeconômico. Agora, é só sobrar um pouquinho de dinheiro que os políticos já querem furar o teto, goteira para cá, goteira para lá. E, de novo, que nem o Marcelo falou, a gente ainda não é um país com credibilidade suficiente e com toda essa instabilidade política e institucional que pode viver sem amarra. A gente tem que viver com esse negócio um pouco mais amarrado para o Banco Central conseguir trabalhar com taxas de juros reais mais baixas do que a gente trabalhou no passado. Então, tudo depende da gente seguir nesse modelo de gastar perto do que arrecada, ou até gastar um pouco menos do que arrecada, deixar o mercado privado tocar a economia, diminuir o Estado. Então, alguns passos positivos foram feitos, mas, enfim, me preocupa um pouco aí essa discussão recente aí sobre se a gente deve ou não deve relaxar um pouco o fiscal. Que nem o Marcelo falou, país que tem ainda um viés meio bêbado, não pode brincar com essa variável. E aí, infelizmente, o trabalho do Roberto fica muito mais difícil. Vamos torcer para que não aconteça, que tenha racionalidade, mesmo em ano pré-eleitoral, né? Tem uma eleição polarizada, aí, um desejo enorme de tentar soltar o fiscal. E vamos torcer para eles não fazerem, porque o custo lá na frente é muito grande. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo, Cássio. Pessoal, acho só, antes de eu passar a palavra, convidá-los a, antes de ir embora, visitar ali o stand do BTG+. BTG+, com uma política de cashback muito grande, 4 vezes cashback, além de algumas outras pontos bem interessantes que eu acho que vale a pena vocês todos conhecerem.